E aí, automatador, tudo beleza? Hugo aqui da Autotic. Bom, esse vídeo vai ser uma continuação do nosso último tutorial, onde a gente mostrou como você pode criar aí um disparador de WhatsApp em massa, apenas usando ali um construtor de formulário, né? E aí você integra com o NTN e ao Zap, né? Para poder fazer esse disparo diretamente ali de uma interface, tá? E aí você pode colocar agendamento, é algo que ficou bem bacana mesmo, tá? Então, se você acompanha aí o canal da Autotic, você deve ter conferido aí esse tutorial aqui, tá? E hoje a gente vai fazer algo parecido, né? Aliás, vamos mostrar algo parecido, mas de uma forma mais robusta, mais avançada, né? Que é usando o construtor de formulário chamado Tally, tá? Eu confesso que eu fiquei impressionado com essa plataforma, porque é uma plataforma que o plano gratuito praticamente te entrega quase que tudo, tá? Eu acho que a única coisa que você não tem acesso é múltiplos usuários, né? E um armazenamento maior, tá? Mas assim, em quesito de limites, né? É praticamente tudo ilimitado, submits ilimitados, formulários ilimitados, os elementos, né, dos formulários, você praticamente tem acesso, acho que a todos, tá? Incluindo as integrações, né? Você pode integrar com várias plataformas aí de integração, como o Zap, Make, pode integrar por meio do webhook, né, que aí você consegue integrar com o NTN, e tudo isso de graça. Então, assim, eu fiquei muito surpreso e animado em poder gravar esse vídeo para mostrar para vocês esse construtor, tá? Então, vou mostrar aqui, ó, na tela. Essa aqui é a página dele, tá? É o Tally. Depois você pode pesquisar aí, ó. Aliás, acessar, né? Tally com 2L, final Y, ponto SO, tá? E dá um Enter que você já vai cair aqui na página principal dele. E ele é um construtor de formulário baseado na estrutura Notion, tá? Se você viu também aí o nosso curso gratuito de chatbot, né, para captação de lead, você viu que a gente utilizou Notion ali na estrutura, tá? E o Tally, ele é basicamente um construtor de formulários para o Notion. Então, você consegue criar ali o formulário para captação de dados. Esses dados, da mesma forma que você consegue ter acesso a ele por meio de um webhook, né, como vou mostrar aqui, você vai ter acesso também diretamente de um Notion, né? Você pode integrar lá com a sua conta do Notion e esses dados vão sendo armazenados ali numa tabela, tá? Então, assim, algo incrível mesmo. Eu nem sabia que existia, fui pesquisando aqui e descobri essa maravilha aqui, tá? E aí, para que você possa, né, usar esse disparador em massa aqui que eu vou te mostrar, você basicamente vai precisar aqui do Tally, né? Você vai criar aqui uma conta para poder criar um formulário ou então importar um formulário, tá? Eu vou mostrar também como é feito. E você vai precisar do NTN, tá? Onde aqui no NTN vai estar o workflow, tá? Você vai poder desenvolver ele do zero com base no que eu vou te mostrar aqui, ou você também pode estar adquirindo esse template, tá? É só você chamar a Autotic lá no WhatsApp e a gente vai te passar mais informações, beleza? E além disso, você precisa ter uma API de WhatsApp. Hugo, não tenho API de WhatsApp. Eu tenho o NTN, sei criar os workflows, mas não tenho uma API de WhatsApp para poder testar. Posso usar o Zap gratuitamente? Pode, tá? Você pode acessar o site, né? Aqui, inclusive, no formulário que a gente criou do Tally, vai ter aqui a logo da WhatsApp, que uma vez você clicando, você já vai ser redirecionado lá para o site da WhatsApp. E aí vai ter um formulário de teste grátis que você vai poder colocar ali o seu nome, seu e-mail e o seu WhatsApp e você vai receber o acesso da API de graça, tá? Para poder testar aí à vontade. Deixa eu carregar aqui. Ó, é esse formulário aqui, tá? É só deixar os seus dados aqui e clicar aqui em testar grátis que a gente manda o acesso para você, tá bom? Bom, e aí eu já estou conectado aqui na WhatsApp de teste, tá? Então eu acessei aqui ao WhatsApp de teste, coloquei aqui o nome de sessão, a chave da sessão e pronto. Meu WhatsApp pessoal já está conectado para mostrar aqui o exemplo do envio, tá? Então basicamente é isso que você vai precisar, essas três ferramentas, beleza?
E aí, o que acontece? Aqui, eu criei esse formulário, tá? Que faz o envio de WhatsApp em massa, claro, limitado para 3 usuários, tá? Por mais que você colhe aqui uma lista gigante, ele só vai mandar para 3 usuários, porque isso aqui está rodando diretamente do nosso NTN e a gente tem que limitar para que não venha a ter, né, usuários sem noção e colocar aqui, sei lá, 50 mil contatos e disparar. Então a gente botou essa limitação. Porém, quando você for importar esse formulário aqui, tá? Você vai poder definir esse limite lá no seu workflow do NTN, tá bom? Então, vamos à explicação, tá? Então, a gente criou aqui esse formulário, onde a gente coloca aqui o nome da sessão, tá? E a chave da sessão. Essa informação você obtém aqui, tá? No seu painel de conexão da WhatsApp. E aí você vai colocar aqui a sua lista, tá? A lista é basicamente o quê? O número de WhatsApp da pessoa, tá? Do seu contato, né? Não precisa estar formatado, tá? Porque eu sei que as APIs, geralmente, elas exigem somente números, né? Que você coloque ali somente número. Não pode ter espaço, traço, nada disso. Porém, o NTN, ele trata isso. Então, você não precisa se preocupar com formatação, tá? E aí, você vai ter algo mais ou menos assim, ó, tá? Você vai informar o WhatsApp da pessoa, precedido do nome, tá? Separado por vírgula, tá? Hugo, eu não tenho um nome do contato, posso colocar só o WhatsApp assim? Pode, sem problema. Porém, uma das boas práticas é, de fato, você colocar também um nome, porque esse nome é o que vai ser impresso, né? Ali na mensagem, para que as mensagens fiquem diferentes para cada usuário. É claro que se você não informar o nome, o nosso workflow lá do NetN, ele faz uma saudação randômica. Isso também faz com que a mensagem fique diferente, tá? Mas eu aconselho sempre colocar o nome também do contato, tá bom? E aí, depois que você informa a lista, você informa aqui o texto, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, um texto qualquer, teste de envio, vou botar aqui de envio de áudio, tá? Um exemplo. É o comunicado que o contato vai receber. E uma coisa interessante que a gente não fez lá no Form Apps, e nós estamos fazendo aqui agora no Tally, é esse componente aqui de upload de arquivo. Tá? Então, uma das grandes barreiras, né, para as pessoas não utilizarem, né, não fazerem envio em massa pelo NTN, é porque elas precisam subir um arquivo dela, pessoal, um áudio, um vídeo, uma imagem, um arquivo, tem que subir em algum servidor para ter o link e informar esse link como parâmetro, né, para poder enviar o arquivo. E o legal é que você, fazendo esse disparo pelo formulário, né, aqui do Tally, você pode usar esse componente onde você vai pegar o arquivo diretamente do computador. E isso aqui é incrível, tá? Se você é agência, é gestor de tráfego, ou, sei lá, você trabalha com automações de processo, automações de WhatsApp, isso aqui vai ser uma mão na roda para você, tá? Porque todos os seus arquivos vão poder estar localmente ali no seu computador, seu notebook, e você vai poder carregar eles aqui para poder disparar lá pelo NTN, tá? Então, isso aqui é incrível, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um arquivo MP3, tá? Lembrando que limitamos aqui os tipos de arquivos, tá? Você, nesse formulário, você só pode enviar imagem, que pode ser JPG ou PNG, áudio, que é MP3, vídeo, que é MP4, ou documento, que é PDF. Qualquer outro tipo de arquivo, você não vai conseguir usar através desse nosso template aqui, a não ser que você modifique depois, tá? E aí, uma coisa que é opcional, além do arquivo, tá? Obrigatórios, é somente os dados de sessão, tá? A lista e o texto. Mas, opcionalmente, você pode mandar um arquivo, que é o que eu acabei de fazer aqui, de carregar. E você também pode fazer o agendamento do envio, tá? Então, aqui tem a data e o horário, tá? Então, se você quiser, por exemplo, fazer o envio
imediato, você não vai informar nada aqui, tá? Ou você pode até informar, mas tem que ser a data e horário atual ou uma data e horário anterior à data atual, que ele também vai considerar como envio imediato. Mas se você colocar aqui, por exemplo, hoje é dia 23, né, de maio de 2023, às 8h14 da noite. Se você colocar aqui, por exemplo, dia 23, né, e aqui você coloca 10 horas, né, ele vai mandar hoje às 10 horas da noite, tá? Então, você pode contar também aqui com o agendamento diretamente do formulário. Isso aqui é incrível, tá? Antigamente, usuários, né, tinham que fazer isso lá no NTN, tinha que mexer nos nodes lá para poder configurar. E agora você, tá? Ou algum cliente seu, um usuário final, vai poder fazer isso aqui diretamente aqui do formulário da forma mais simples possível, tá? E depois que você preenche, você simplesmente clica aqui em enviar, tá bom? Mas antes de a gente testar isso aqui, eu esqueci, ó. Tem que formar aqui o nome da sessão também, tá? Mas antes de mostrar isso aqui funcionando, eu gostaria de fazer um overview do workflow, tá? Hugo, você vai montar do zero o workflow aqui, que está integrado esse formulário? Não, tá? Como eu sempre falo, o workflow é uma coisa que demanda tempo, tá? Se eu for gravar vídeos tutoriais ensinando a montar o workflow do zero, os vídeos vão ter duração de 1 hora, de 2 horas, e eu não acho isso interessante no YouTube, até porque a gente trabalha com taxa de retenção, né? Então, nem todo mundo tem paciência de ficar 1 hora assistindo um vídeo, né? Então, eu procuro mostrar só o resumo, e se a pessoa tiver alguma dúvida, ela posta aí nos comentários, ou então chama a gente no WhatsApp e a gente vai esclarecendo, tá? Mas, pelo resumo que eu faço aqui, você já vai conseguir entender o conceito e você mesmo vai conseguir implementar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui. A gente adiciona um Node Webhook, tá? Esse Node Webhook, ele vai ter uma URL, beleza? E essa URL aqui, ó, como é essa daqui, ó, que eu criei, você informa lá no seu no formulário do seu no formulário aqui do seu Tally, tá? Da sua conta Tally aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele tem essa parte aqui, ó, chamado Integrations, né, que é integração. E se você reparar, ó, eu já configurei aqui o webhook dele, tá? Então, simplesmente você seleciona a opção webhook, tá? É claro que você vai poder contar com várias integrações aqui nativas, ó, como eu falei, ó, Zapier, Make, ó, integração com Notion, com Airtable, tá? Com Google Analytics, com Google Drive, MailChimp e assim vai, tá? Um deles vai ser o webhook. Então você pode informar essa URL de webhook do seu NTN, tá? E deixar ele aqui ativo, tá bom? E aí o que acontece? Toda vez que houver um submit do seu formulário, né, ao clicar aqui em enviar e ocorrer esse submit, o NTN vai receber essas informações aqui e aí você vai poder tratar elas e determinar o que vai acontecer na automação, tá? Então, eu estou usando aqui o log de execução para poder te mostrar aqui o output, né, de como é a estrutura JSON dos dados que são enviados pelo formulário do Tally, tá? Então, esse webhook aqui, ó, como você pode ver, ele vai retornar as informações do submit, tá? Aqui no campo body, tá? Então, se você for ver, ó, ele cria aqui um array chamado fields, né, que seria campos, e cada campo aqui, né, ele vai ter o seu índice e vai ter os seus campos. É um padrão de estrutura. Todos eles vão ter o campo key, label, type e velo, tá? É uma estrutura bem simples comparado o do Form Apps, tá? E até mesmo de outros construtores aí de formulários. Tem outros construtores que passam para você um JSON todo bagunçado, tá? E até nisso aqui o pessoal do Tally tá de parabéns porque, ó, tá muito bem estruturado, muito bem legível, tá? Então é fácil de você referenciar aqui nos nodes do NTN, tá? Então olha só que legal. Eu tenho aqui todos os dados, né, que foram informados aqui, ó, no submit do formulário, né, um submit que eu fiz outrora, beleza?
E aí, o que eu faço? Eu crio aqui um node set, onde eu armazeno as informações que vêm desse webhook, né? Ou seja, eu determino aqui, de fato, quais são as constantes, né, que eu vou utilizar na minha automação. Então, eu deixei aqui o endpoint, né, para a pessoa usar o endpoint da API dela, no caso aqui da USAP. Eu deixei fixo porque é a API de teste, tá? Que a gente está utilizando aqui. Session e Session Key, ó, vem do webhook, okay? Vem do submit do formulário. A lista também vem do webhook, também vem do formulário, tá vendo? Ó? Lembrando que aqui na lista, a gente coloca aqui as colunas, né? Os títulos das colunas aqui em cima e logo embaixo a referência dos valores, tá? E depois eu vou explicar o porquê isso aqui. E aí eu vou referenciando todos os campos. Ó, campo de texto, eu referencio aqui também para ele pegar o texto. O campo de arquivo, eu referencio aqui para ele poder pegar a URL do arquivo. Tá? Ó, quando é um campo do tipo file upload, né? Ele tem um campo aqui URL. Então eu referencio o URL aqui para ele pegar a URL do meu arquivo, que no caso aqui é uma imagem PNG. Tá? E por último, eu crio aqui uma constante de agendamento para fazer uma concatenação entre a data e o horário, né? Porque se você for reparar, são dois campos, né? Separados, tá? O Tally, ele não tem um campo que é data e horário tudo junto, não, são separados. Então eu faço aqui a concatenação, deixa eu voltar aqui, eu faço aqui a concatenação, ó, do campo data e do campo horário, tá? Porém, eu coloco aqui um T no meio. Para quê? Para que ele possa ficar no formato lá de time zone, né? De horário universal, melhor dizendo, para que o NTN possa aceitar, né? Esse formato. Beleza. Então, depois que eu faço a concatenação, eu faço uma verificação para ver se o envio é agendado, tá? Como é que eu sei que o envio é agendado? É quando a minha constante agendamento ela não vem vazia, ou seja, de fato vem com algum valor, tá? E esse valor não pode ser T. Por que T? Porque lembra que eu fiz uma concatenação aqui da data e hora e coloquei um T no meio? Se o teu usuário, né, o seu cliente ou até mesmo você não informar a data e horário de agendamento, ele só vai vir o T, tá? Então, se ele atender uma dessas condições, aliás, se ele atender essas duas condições, ou seja, se for de fato uma data e que não seja só T, ele vai dar true, ou seja, significa que de fato ele escolheu o agendamento. Se não for uma data e for só o T, ele vai não atender essa condição aqui e vai dar false, tá? E aí vai seguir aqui por baixo e aí ele vai prosseguir com o envio imediato, tá? Mas se ele marcou agendamento, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um cálculo de data. Hugo, por que o cálculo de data, já que ele está informando a data e o horário certo? Porque é o seguinte, o NTN, em algumas versões, tá? Não sei se são todas, quando você passa uma data como uma expressão aqui no wait, ele está subtraindo 3 horas, tá? Não sei por que desse bug, inclusive já reportei isso lá para o pessoal do NetN, mas eles falaram que estão resolvendo isso e que deve liberar a correção aí assim que possível, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Por mais que a data e a hora vieram certinho lá do meu formulário, eu tenho que acrescentar mais 3 horas, tá? Para quê? Para que quando eu for referenciar aqui no meu wait, de fato, ele possa setar, ele possa agendar no NTN com o horário certo. Por quê? O date time vai acrescentar mais 3 horas e o wait, né, por causa desse bug, vai tirar 3 horas, ou seja, meio que vai ficar o horário exato, tá? Então é como se fosse uma gambiarra aí que a gente teve que fazer para lidar com esse bug, tá bom? E aí, beleza. Quando ele entrar aqui no wait, de fato, o workflow vai ficar em estado de waiting, esperando aquele dia, aquele horário para poder startar aqui o envio em massa, tá bom? Mas se de fato você não informou ali, né, uma data e horário de agendamento, ele vai seguir aqui por baixo,
né, não vai esperar e já vai seguir com o envio imediato, tá? Sendo que, antes de seguir aqui com os disparos, né, de WhatsApp, o que ele vai fazer? Lembra que um dos campos, né, a gente informa a lista aqui? Então, essa lista ela vai ser tratada por esses dois nodes aqui, tá? Onde um vai pegar essa lista aqui, né? Cadê? Ó? Essa daqui, ó, tá vendo? E vai transformar em um CSV, ou seja, eu vou pegar esse valor aqui, que está em JSON, tá? Onde tem aqui ó, as colunas e os respectivos valores, né, dos contatos, e vai transformar em um CSV, um arquivo binário CSV. Depois, eu vou usar esse node aqui, que é o spreadsheet, né, para poder transformar esse CSV em uma lista de itens. Então, é como ele pegasse ali as colunas e as linhas de um CSV e colocasse aqui em formato de itens no NHN, tá? Então, veja que ele colocou aqui, ó, WhatsApp e nome como colunas, né? Os títulos das colunas, né? E logo embaixo vem os respectivos valores, né, de contatos que você ou seu cliente informou aqui no formulário. Beleza? Bom, até aqui está dando para acompanhar, né? Ok. E aí, por fim, aliás, por fim não, ainda tem mais algumas coisinhas aqui. A gente usa o Code, né, que é um node que usa JavaScript para poder fazer manipulação de dados, tá? Esse code aqui, ele basicamente vai formatar o WhatsApp, ok? Vai tirar todo o caractere especial aqui, espaços, tá? E vai deixar só números, beleza? Se o número não tiver o código do país, que seria 55, né, do Brasil, ele vai adicionar automaticamente, tá? Então, o NHN também está tratando isso. E que mais aqui? Ah, tá. E ele também vai gerar uma saudação randômica. Por quê? Porque a saudação randômica, ela ajuda a mensagem sair diferente caso você não informe nome para aquele contato. Por exemplo, talvez o seu cliente vai colar uma lista aqui onde alguns contatos não tenham nome. Ou simplesmente ele não vai informar nome para ninguém, ele só vai colar aqui os números, tá? Então, para lidar com isso, a gente usa também a saudação randômica para a mensagem sair diferente, tá? Então, uma vez, né, eu já tendo aqui o WhatsApp formatado e a saudação randômica, eu prossigo aqui, né, com o item list que remove itens duplicados. Então, outra coisa também que você não vai precisar se preocupar ao fazer o disparo em massa nesse formulário aqui é se tiver contatos duplicados. Não tem problema, o NHN também vai tirar os duplicados, tá? E aqui é um item list para poder limitar os envios, tá? Esse nosso workflow aqui, ele vai estar limitando em 3, tá? Como eu informei, para que usuários, né, às vezes sem noção, não venha colocar uma lista ali gigantesca e disparar, tá? Porque a finalidade desse projeto aqui que a gente criou, né, é para que você possa testar, você tenha esse direito de testar e ver como isso funciona na prática, tá? Então não é para você usar em produção, para você fazer os seus disparos aí das campanhas dos seus clientes, não. É mais para fins de teste mesmo e também para te estimular aí a implementar no seu próprio NTM, tá bom? E aí depois da limitação, de fato, a gente vai começar a fazer o disparo um para um, tá? Então, para cada contato aqui da lista, né, ele vai enviar um texto, beleza? Aí isso aqui eu não vou explorar muito aqui, porque você já deve ter visto em nossos outros vídeos, né? A gente faz muito vídeo aqui de automação do WhatsApp com a WhatsApp. Então, basicamente aqui, ó, é um HTTP request para poder fazer o disparo de texto, tá? E aí, depois que ele dispara o texto, a gente coloca aqui ifs, né, para verificar qual é o tipo do arquivo. Lembra que o usuário aqui informou o arquivo? Então, nessa URL, no final dela eu tenho a extensão do arquivo, tá? Então, esse if aqui, a gente utiliza expressões regulares, tá? Aqui na expressão, para poder extrair apenas a extensão do arquivo na URL, tá? É essa expressão aqui, ó. A gente pega aqui a referência do arquivo, tá? Ó, que está lá em parâmetros,
no campo arquivo. Lembra que eu criei uma constante chamada arquivo? Então, e aqui a gente coloca aqui o método math, né? Ou match, melhor dizendo. E aí passa uma expressão regular dizendo o seguinte, ó, eu só quero a extensão do arquivo aí na URL, beleza? E ele extrai, ó, tá? E aí a gente vai fazendo a verificação, ó. O arquivo é uma imagem, ou seja, ele é do tipo JPG ou então PNG? Ah, sim. Então segue aqui pelo true. Se não, faz a outra verificação. Ah, o arquivo é um vídeo? Para ser um vídeo tem que ser extensão .mp4. Sim, é um vídeo, então segue aqui no true. Ah, não é, segue aqui para o outro if, então. Ah, o arquivo que o usuário subiu ali é um áudio, ou seja, é do tipo .mp3? Sim, então segue aqui, né, e faz o disparo lá de áudio, né? Se não é, segue aqui para o outro if e verifica se ele é um documento. Provavelmente vai ser um documento, né? Porque primeiro que o formulário não aceita outros tipos de arquivo. Então, se não é uma imagem, um vídeo, um áudio, provavelmente vai ser o texto, vai ser um documento, tá? Mas de qualquer forma a gente coloca aqui um if, tá bom? Então, se for do tipo PDF, ok? Ele vai mandar um envio de arquivo em PDF, ok? Então, atendeu a condição, ele envia o arquivo correspondente. Se não for, ele vai fazendo a verificação até descobrir qual é esse arquivo e usar aqui o HTTP request correto para poder fazer um envio, tá bom? E aí, ao final, a gente tem aqui um wait, né, que aguarda 5 segundos. Para quê? Para que a cada envio aqui para o contato, ele possa aguardar 5 segundos para poder enviar para o segundo, 5 segundos depois para enviar para o terceiro e assim sucessivamente, tá? É claro que a WhatsApp ela tem um delay fixo de 5 segundos, mas eu recomendo também você colocar esse delay aqui no seu workflow também para dar aí uma camada extra de segurança, né? Para não fazer envios muito rápido, tá? Beleza, então. Então, essa aqui é a estrutura do workflow, beleza? E aí a gente está aqui com o nosso WhatsApp aberto, tá? E aí eu vou te mostrar isso aqui funcionando na prática, tá? Lembrando que o webhook que está sendo utilizado lá no nosso formulário do Tally é um webhook em produção. Então, por isso que você tem que ativar aqui o workflow. Tem muitos alunos, né, nossos que às vezes falam, Hugo, coloquei lá a URL de webhook, mas, poxa, não está funcionando. Por quê? Porque ele coloca uma URL de produção e esquece de ativar aqui o workflow. Ou então, às vezes, faz o contrário. Coloca uma URL de webhook de teste e acha que tem que ativar aqui, quando, na verdade, tem que dar um play em execute workflow e esperar o evento chegar. Mas, como muitas pessoas, às vezes, não sabem, a gente está aqui para poder orientar, tá bom? Então, vamos testar aqui. Vamos ver como é que isso aqui fica na prática, tá? Então, eu vou acessar aqui, ó, o editor, tá? Então, está aqui o meu workflow. E aí vamos fazer primeiro um teste agendado, tá? Primeiro, vou chegar aqui, ó. Eu vou escolher um agendamento. Então, já até defini aqui, ó, são 11 horas, aliás, são 8h32. Então, tá aqui, ó, dia 23 de maio de 2023, às 10 horas da noite, tá? Então, vamos fazer o envio aqui, ó. Vou clicar aqui em enviar, tá? Esse formulário aqui, ele está programado já para redirecionar você para o site da WhatsApp, tá? Então, não estranhe esse comportamento aqui. Mas depois você pode acessar o formulário quantas vezes você quiser, tá? Quando eu volto aqui no meu NTN, repare que apareceu uma nova execução e essa execução está com o status waiting. Por quê? Porque como eu defini lá um agendamento, ele colocou aqui, ó, o agendamento para a data e o horário que eu defini. Lembra que eu botei, ó, dia 23 de maio de 2023, às 10 da noite? Ó, bateu certinho aqui o agendamento. Quando for hoje, às 10 da noite, esse workflow aqui vai prosseguir com o disparo de WhatsApp em massa. Bom, mas eu posso cancelar aqui, né? Não quero que ele faça o disparo agendado. Deixa eu filtrar aqui, ó. Cancelar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Eu posso dar um stop para cancelar o agendamento, beleza? Vou fazer o envio imediato, tá? Que seria eu não informar
um agendamento, uma data e um horário de agendamento, tá? Então eu vou colocar aqui o nome da minha sessão, tá? E da minha session key. Claro, você vai colocar aqui a session e session key que você está conectado, tá? Ou que o seu cliente está conectado, beleza? E aí a lista, como eu falei, você pode colocar com caracteres especiais ou sem caracteres, tá? Somente números, se você quiser. Eu já vou colocar logo direto. Eu já mostrei aqui para você que o workflow faz o tratamento, tá? E aqui, vou colocar um texto qualquer, teste de áudio, um exemplo, tá? Vamos subir aqui um áudio, ó, um áudio de exemplo. Ó, carregou. E agora eu não vou informar aqui data e horário de agendamento, tá? Já vou logo clicar em enviar. Ok, ó. Enviei. Ó, provavelmente já deve ter aqui uma ordem de execução do workflow. Acabei acessando aqui a aba errado. Ó, deu sucesso, tá vendo? Executou quase agora às 8h35. Quando eu acesso aqui o WhatsApp, olha que legal, ó. Chegou a mensagem, ó. Oi, Autotic, tudo bem? Teste de áudio, tá vendo? Aqui é o meu comunicado. Aqui em cima é a saudação. Tá vendo? Ó? Que é a saudação randômica, ó. Oi, Autotic, tudo bem? O comunicado. E logo embaixo é o áudio de teste. Beleza? Então, funcionando. Hugo, quero fazer um envio em massa, sei lá, de uma imagem. Posso? Pode também. A gente coloca aqui, ó, Hugo. Por exemplo, Hugo, não tem o nome do lead. Sem problema, você também pode botar só o WhatsApp, tá? Teste de imagem, um exemplo, tá? Clico aqui, ó, subo uma imagem aqui de teste, não vou colocar agendamento, vou enviar. Ó. Repare que já recebeu aqui uma demanda de execução. E aí, ó, já mandou aqui o texto e agora vai mandar a imagem. Ó, mandou a imagem. Beleza? Vamos fazer lá um último teste. Vamos testar aqui o envio de um outro arquivo. Ó, vou botar aqui Hugo. Tá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Repare que dessa vez ele não chamou o contato pelo nome, porque eu não informei o nome, tá? Mas ele já colocou aqui uma espécie de saudação randômica, tá? Na verdade, é essa saudação aqui, ó. É esse oi. Alguns ele vai falar oi, outros ele vai falar olá, outros vai falar e aí, tá? Isso vai fazer com que a mensagem saia diferente também, beleza? Bom, vamos testar aqui. Por último, agora. Dessa vez eu vou botar o nome, tá? Vamos testar aqui um PDF. Teste de documento. Ó, PDF. Também não vou agendar. Já vou clicar em enviar. Ó, nosso NetN já recebeu a demanda aqui da execução. Ó, ao acessar aqui o WhatsApp, ó, já está aqui a mensagem de texto, ó, teste de documento. Ele vai mandar o PDF aqui agora. Pronto, ó. Beleza? Então, funcionando perfeitamente o nosso formulário criado aqui no Tally, tá bom? Hugo, eu posso ter acesso a esse formulário ou eu também teria que desenvolver ele da mesma forma que eu tenho que desenvolver o workflow? Não. Já o formulário, você pode importar ele aí para sua conta do Tally sem nenhum problema. E aí só fazer lá os devidos ajustes, né, nele, que é colocar o URL de webhook, né? Aí se você quiser também alterar alguns parâmetros aqui, você pode alterar e conectar ele ao seu workflow do NetN, tá? O workflow ele tem que estar mais ou menos assim como eu te mostrei aqui, beleza? E aí você pode utilizar o Zap de teste mesmo, sem nenhum problema, tá? Ou se quiser contratar o Zap, você também pode falar com o nosso suporte, beleza? E aí você vai conseguir fazer os disparos em massa aí, seja para uso interno da sua agência, do seu negócio, ou para os seus clientes aí, usuários finais, tá bom?
E aí, Hugo, como é que eu faço para poder importar o template, né, do formulário? Eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo, tá? Onde você vai acessar ele. E aí você vai estar logado na sua conta do Tally, tá? E aí você vai poder clicar nesse botão aqui chamado Use this template, ou seja, use esse template aqui, tá? Eu já deixei esse formulário aqui público, então quando você clicar no botão, esse formulário vai ser importado para sua conta e aí você só conecta o seu workflow NTN, que já vai estar lá integrado com o WhatsApp de teste e você vai usar à vontade, tá bom? Até mesmo sem limite, porque o workflow sendo seu, você pode tirar aquela limitação lá de 3 itens que eu coloquei, tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado aí desse tutorial, tá? É algo que sem dúvida pode gerar aí um bom dinheiro para você, uma boa renda extra, porque são muitas pessoas que precisam desse tipo de automação, né? Desse disparo em massa de WhatsApp, mas não sabem como fazer, né? Não sabem a forma simples de fazer. E você usando essa solução aqui, você vai começar a atrair cliente porque as pessoas querem isso aqui, elas querem praticidade, elas querem a solução, mas da forma mais simples possível, tá bom? Então, se você gostou, deixa um like aí no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva também, porque a gente sempre está compartilhando aqui soluções, né, com os nossos inscritos. E ative os sininhos também, tá? Porque assim que a gente lançar um vídeo, você já vai ser um dos primeiros aí a receber a notificação, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e valeu!